Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18. Segunda Reis, capítulo 18. Você que está nos acompanhando de casa também, Deus abençoe a sua vida. A sua presença conosco, mesmo que de casa, é muito preciosa. Obrigado por estar conosco. Curte aí a mensagem, compartilhe a mensagem da TV Jet aí no canal do YouTube. Ou se você também está nos acompanhando pelo canal 6 da NET, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Aleluia! Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor sempre fala conosco, e nessa noite não será diferente. Abrimos o nosso coração e levamos, ó Deus, a nossa mente cativa à obediência de Cristo, para de bom grado recebermos a ministração da sua santa, gloriosa e poderosa palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ministrar nessa noite sobre o tema: como arrumar a minha casa. Como nós arrumamos a casa? A nossa casa, onde nós moramos, nós arrumamos ela usando vassoura, usando pano de chão, usando rodo, usando pano para poder limpar os móveis. Enfim, nós usamos de alguns artefatos para arrumar a nossa casa. Mas segundo aquilo que Ezequias, a história de Ezequias, do rei Ezequias, nós vamos entender que nós podemos ir além dessa arrumação natural da nossa casa e arrumar a nossa vida, a nossa casa espiritual, para que possamos ser fortalecidos pelo Senhor a cada dia, porque é na força do Senhor, não na força do nosso poder, é na força do Senhor que nós vamos conseguir superar todas as dificuldades, todas as adversidades que vêm sobre nós, que vêm sobre a nossa vida. Ezequias, como nós lemos no texto, ele foi o 13º rei de Judá. Ele reinou sobre Judá durante 29 anos. O período do qual ele reinou, o reino estava dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou 10 das tribos de Israel. E o reino do sul, 2 tribos, Benjamim e Judá, que foi o local, as tribos do qual ele exerceu o seu governo. Nós lemos, a Bíblia relata que ele foi um rei que fez tudo segundo aquilo que a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor lhe pedia. Ele foi um homem que fez tudo segundo o seu pai, Davi, porque todos aqueles que são judeus, eles consideram Davi como pai, embora o pai dele natural tenha sido Acás. E nós vimos o seguinte, irmãos, que Ezequias, ele em primeiro lugar, ele tomou uma decisão de suma importância para colocar a sua casa em ordem, para arrumar a sua casa. O que Ezequias fez? Ele colocou no Senhor toda a sua confiança.
Irmãos, não tem como nós arrumarmos a nossa casa sem que nós confiemos de todo o nosso coração, com toda a nossa força no Senhor. Veja bem, 2 Reis 18:5, diz assim sobre Ezequias: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve nenhum semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Confiar no Senhor, meus irmãos, é uma prerrogativa básica para que nós possamos arrumar a nossa casa. Muitos de nós estamos enfrentando lutas, dores, dificuldades, estamos enfrentando os problemas dos mais variados em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento, porque diante da luta, diante da dor, diante da dificuldade, nós não estamos colocando a nossa confiança firme no Senhor. E vou te dizer, meus irmãos, é o Senhor que pode fazer algo por nós, porque chega um momento em que o homem é limitado, chega um momento em que o homem chega e fala, não, até aqui eu posso ir, daqui em diante eu não consigo prosseguir, e é aí que nós precisamos de fazer como fez Ezequias, confiar no Senhor. Na história do reino, na história do período do qual ele reinou, nós vamos ver que o rei da Síria veio sobre Judá, queria tomar eles, queria escravizá-los, mas aí, meus irmãos, o que ele fez diante da afronta do inimigo, diante da afronta de Satanás, diante da afronta daqueles que vieram contra ele? Ele não usou do seu braço forte, ele não convocou de imediato o seu exército, não, ele foi consultar Isaías o profeta, e ao consultar Isaías o profeta, ele entrou na casa de Deus, e foi orar a Deus, e foi buscar a Deus, e foi nessa de buscar a Deus, que ele colocou toda a sua confiança em Deus, e isso agradou o coração de Deus. Meu irmão, em momento de dificuldade na nossa casa, em momento de dificuldade no nosso casamento, não adianta a gente querer resolver por nós mesmos, porque certamente se nós resolvermos por nós mesmos, nós tomaremos algumas medidas, algumas decisões que não serão decisões que vão fazer com que o casamento, por exemplo, se renove, se restaure. Mas quando nós buscamos a Deus com intensidade, colocando em Deus a nossa confiança, falando, Deus, eu não consigo perdoar isso que aconteceu, Deus, eu não consigo resolver essa situação que aconteceu. Talvez, meus irmãos, no seu casamento você enfrentou um adultério, talvez no seu casamento você enfrentou um abandono, e aí na sua força, no seu poder, na sua inteligência, no seu estudo, no seu diploma, você não consegue resolver, e aí é que entra a força e o poder daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, é Ele, meu irmão, que quando você buscar, quando você trazer, quando você colocar Ele no centro, e quando você colocar toda a sua confiança, é que vai fazer a diferença na sua vida. Quem por si só consegue perdoar, meu irmão, uma traição, um adultério? Quem por si só consegue? Fala sério, nós temos alguns anjos, algumas pessoas que são anjos, são diferenciados, mas na maioria das vezes, nós, irmãos, por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda de Deus. O rei Ezequias, ele buscou auxílio, conselho com Isaías, o profeta Isaías. E depois ele foi buscar ao Senhor. Ele confiou que naquela situação, naquela dificuldade, naquela luta, naquela afronta, naquela guerra que estava por vir, ele tinha que confiar no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Qual é a luta, querido, que você tem enfrentado na sua casa? Qual é a luta que você tem enfrentado no seu casamento? Qual é a luta que você tem enfrentado na sua família? Talvez o seu filho tenha sido um problema, talvez o seu marido tenha sido um problema, ou talvez a sua esposa tenha sido um problema. Mas eu quero te dizer nessa noite que você precisa de confiar em Deus, porque Deus, Ele é especialista em mudar histórias. Deus, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em transformar aquilo que não era naquilo que é. Deus é especialista em nos abençoar. Deus é especialista em te dar a vitória. Deus é especialista em conceder os desejos do seu coração, porque todo o poder está nas mãos do Senhor, todo o poder está nas mãos do nosso Deus, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Aleluia! Primeiro lugar, para arrumar a minha casa, eu preciso então de confiar no Senhor. Aleluia! Salmo 71, versículo 5 diz assim: Tu és a minha esperança e a minha confiança, Senhor Deus, desde a minha mocidade. Salmo 125, versículo 1 diz: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor. Aleluia! Olha só o que diz
Provérbios 28, 25, o que confia no Senhor prosperará. Provérbios 16, 20 diz que aquele que confia no Senhor, ele é feliz. Aonde está a sua confiança diante dos desafios da vida, irmãos? Aonde você tem colocado a sua confiança diante dos desafios da vida? Em nome de Jesus, busque conselhos com homens de Deus, com mulheres de Deus. Busque conselhos com quem realmente vai te dar uma direção, vai te dar uma ajuda que será bênção para a sua vida. E a confiança você coloca no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Em segundo lugar, como arrumar a minha casa? Com coragem, irmãos. Tem que ter coragem para enfrentar o inimigo quando ele se levanta. Tem que ter coragem para enfrentar as dificuldades. Não adianta se esmorecer, porque se você se esmorecer no dia da adversidade, a sua força será pequena. Tem que ter coragem. Aleluia! Ezequias, ele assumiu o governo de Judá e teve uma coragem incrível para fazer tudo aquilo que era necessário ser feito. Ele quebrou os postes ídolos, ele quebrou as imagens de idolatria que tinha lá, ele restabeleceu o culto ao Senhor, ele colocou em ordem de novo os sacerdotes, os levitas, para que eles trabalhassem no serviço do Senhor. Ele teve que quebrar, meus irmãos, tudo aquilo que o seu pai havia construído, porque o seu pai, Acás, ele fez tudo aquilo que desagradou ao Senhor. Se você olhar no capítulo 16, fala a história de Acás, que foi o pai de Ezequias. E então ele se derreteu, ele se envolveu com idolatria, se envolveu com tudo aquilo que não provém de Deus. E no texto fala que ele desagradou ao Senhor. O que nós entendemos? Ezequias cresceu num ambiente sujo, num ambiente idólatra, num ambiente pagão, mas ele entendia que o Deus de Israel não se agradava com aquilo, e quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi ter coragem de mudar tudo. Imagina, irmãos, o desafio que Ezequias enfrentou. Tem que ter coragem, irmão, tem que ter coragem. Muitas pessoas, às vezes, eles por não querer desagradar papai, não querer desagradar mamãe, eu já ouvi isso ministrando a palavra, pregando, evangelizando. Fala, não, minha mãe me ensinou assim, eu não posso mudar, senão eu vou desagradar a mamãe. Não, papai sempre me ensinou dessa forma, se eu mudar, se eu aceitar Jesus, eu vou desagradar papai. Mas a Bíblia diz que importa agradar a Deus e não aos homens, ainda que esse homem seja seu pai e sua mãe, que merece sua honra, mas no que tange a salvação, meu querido, no que tange a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você precisa de fazer uma confissão de fé e assumir, ter coragem de assumir que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador, que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir, porque Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que não deixa com que a sua glória e a sua honra seja dividida com ninguém, muito menos com imagem de escultura. Na época de Ezequias, o povo ainda estava adorando aquela serpente que Moisés levantou no deserto. Quando Deus ordenou Moisés que fizesse aquela serpente, que colocasse ela, levantasse ela no deserto, Deus tinha um propósito com aquilo. Só que com o passar dos anos, eles não destruíram a serpente, naquela época eles estavam adorando a serpente, chamando ela de Neustã. Neustã nada mais significa do que imagem de bronze. E aí Ezequias viu aquilo e falou, não, isso está errado. Nós temos que adorar, nós temos que buscar, nós temos que amar, nós temos que servir. É o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, que é o nosso Deus, o Deus que tirou nossos irmãos do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez milagres e maravilhas, o Deus que é por nós, o Deus que nos confia a sua palavra, o Deus que nos confia o seu ensinamento, o Deus que nós chamamos de o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nós temos que adorar. Meus irmãos, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ser homem de Deus e mulher de Deus para ter coragem, para poder chegar em casa, e se tem algumas coisas lá que são coisas erradas, são coisas ilícitas, são coisas que desagradam a Deus, jogar fora, quebrar, queimar, fazer qualquer coisa, mas tem que ter coragem para assumir a sua posição em Cristo Jesus.
Quantas pessoas, meus irmãos, quantos casamentos estão sendo destruídos, porque o marido, por exemplo, não tem coragem de dizer não para uma pornografia no celular. A esposa também não tem não para dizer, não tem coragem de dizer não para uma pornografia na palma da mão no celular, e vão se contaminando, e vão enchendo a mente, vão enchendo o coração, e vão enchendo a alma de coisas impuras, que desagradam a Deus, e quando vem a tentação, quando vem a provação, não conseguem, porque já estão enrolados, já estão no amaranhado da sujeira, da podridão, do pecado. Mas, meu irmão, quantas pessoas não têm coragem de dizer não para bebida alcoólica. Até hoje ainda toma uma mãozinha, não é só uma pinguinha para abrir o apetite. É só uma cervejinha geladinha para poder refrescar. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, tenha coragem de dizer não para tudo aquilo que não presta e não provém do Senhor. Tenha coragem de dizer não para o pecado. Tenha coragem de dizer não para aquilo que desagrada a Deus. E dizer sim para aquilo que agrada a Deus. Porque é assim que nós vamos conseguir vencer. É assim que Deus vai nos dar vitórias. Como deu ao rei Ezequias. Coragem. Coragem. Irmã, tenha coragem de dizer não para esse homem que está flertando com você lá no seu trabalho. Tenha coragem para dizer não, minha irmã. Sabe por quê? Porque é num flertezinho que pode acabar numa cama de um motel e destruir a sua vida e o seu casamento. Irmão, você também tenha coragem de dizer não para essa perua que está dando bola para você, para essa perua que está mexendo com o seu coração, que está mexendo com a sua mente, que está te balançando. Deus não te deu uma mulher, Deus te deu uma esposa, valorize ela e tenha coragem de dizer não, não, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança, eu tenho uma esposa dentro da minha casa. Oh, meu irmão, se Deus está, isso aqui não tem nada disso aqui escrito, mas se saiu, eu quero te dizer, recebe o que é de Deus, tá? Recebe o que é de Deus e tenha coragem de dizer não, para preservar a sua vida. Não é nem para preservar o seu casamento, não. Eu vou até mais adiante para preservar a sua vida. Diga não, que automaticamente você estará preservando a sua família, preservando o seu casamento. Aleluia. Coragem. Coragem. Coragem para arrumar a sua casa. Por exemplo, na sua vida financeira. Às vezes nós nos pegamos com gastos por demais. Ganhamos X e queremos gastar Y. E aí o cartão de crédito passa a ser um fator escravizante na nossa vida financeira. Então, meu irmão, você tem que ter coragem para quebrar esse cartão de crédito se você não tem condições de usar, de ter um cartão de crédito. Se você não tem condições emocionais de ter um cartão de crédito, ver alguma coisa e não ceder à tentação de comprar. E vai comprando e depois não consegue pagar e fica doido, fica estressado, não dorme, perde o sono. Tenha coragem, quebra esse cartão de crédito hoje. Tenha coragem, saia do cheque especial hoje. Tenha coragem de se levantar como um homem de Deus. Tenha coragem de se levantar como uma mulher de Deus. Queridos, tenha coragem de ser uma testemunha fiel e verdadeira dentro da sua casa. Seus filhos estão de olho em você, nossos filhos estão de olho em nós. Nós precisamos de ter coragem de desligar a televisão em programas que não trazem nenhum benefício para a família. Nós temos que ter coragem para fazer uma arrumação necessária e colocar a nossa casa em ordem. Ezequias foi um homem, como nós lemos aqui no texto lido. Ele agradou a Deus em tudo, porque ele teve coragem de tirar do reino, não foi nem da casa dele, de tirar do reino tudo aquilo que não agradava a Deus e fazer uma reforma. Irmãos, nós precisamos de reformar a nossa vida, a nossa maneira de olhar para Deus, a nossa maneira de servir a Deus, a nossa maneira de ler a palavra de Deus, a nossa maneira de orar. Às vezes nós estamos por demais mornos. E Apocalipse, Deus fala que Ele não se agrada daquele que é morno. Ou você é quente ou você é frio, porque o que é morno, fala que Ele vai vomitar, irmãos. Vai vomitar quem é morno. Nós precisamos de aquecer, de ser forte, de ser valente, de ser corajoso. Falar, não, eu vou mudar a minha vida. Eu não vou viver como pessoa mediana. Eu não vou viver como medíocre. Eu vou mudar a minha vida com Deus. Eu vou me dedicar mais a Deus. Irmãos, eu trabalhei 30 anos
em 2 indústrias multinacionais. Uma eu trabalhei 3 e na outra 27. Aí, para a glória do Senhor, eu me aposentei aos 47 anos, porque trabalhei, fui aposentadoria especial, área insalubre, por motivo do ruído, e aí eu me aposentei. Quando eu me aposentei, meus irmãos, eu era um prato cheio para os sindicatos metalúrgicos, e hoje eu entendo por quê. E hoje eu entendo por quê que um pastor, um homem de Deus, é um prato cheio, porque eles já estavam pensando que lá na frente iam usar. E se você está tendo algum convite de algum sindicato, de algum PT, para poder fazer parte de alguma coisa dessa, abre o seu olho, irmãos. Eles estão fingindo de ser crente para poder angariar, nos enganar e nos levar para o lado de lá. E aí a proposta, pastor Daniel, é maravilhosa. Não, você aposentou, mas você não vai sair da empresa não, você vai vir para o sindicato, você vai ser um dos diretores do sindicato. De cara, 4 anos de estabilidade. Aí, você não precisa nem de fazer muita coisa, não, você sabe como é que as coisas aqui funcionam, você vai ficar na boa, mas você vai ter 4 anos de estabilidade. Aí, como você é uma pessoa que fala bem, você é uma pessoa que tem influência aqui no meio do grupo de trabalhadores, entendeu? Você vai ser excelente para nós, não saia da empresa, vem para cá, nós vamos te colocar como diretor. Irmãos, e aí você não vai perder convênio, você não vai perder cesta básica, você não vai perder convênio médico, convênio odontológico, farmácia, você não vai perder participação nos resultados, você não vai perder 13º, 14º, prêmio, um monte de coisa, você não vai perder nada disso, vem para cá! Proposta. Tem que ter coragem para dizer não e saber, não, eu tenho um compromisso com Deus, não quero, a proposta do mundo é tentadora, mas não, eu tenho um compromisso com o meu Deus e vou servir ao meu Deus, vou viver um chamado, vou viver um sonho que Deus plantou no meu coração, que é de ter tempo disponível para servi-lo com alegria, aleluia, queridos, tem que ter coragem para dizer não, porque senão você é balanceado com a proposta do mundo. Essa foi uma das propostas que me fizeram. E para você? Qual proposta tem feito para você e que tem te balançado e você tem se deixado levar pela proposta, pelos benefícios de uma proposta indecorosa que desagrada a Deus? Outro dia, irmãos, eu falo outro dia, mas já tem um tempinho, tem alguns anos. Foi um casal lá em casa. Aí o casal, para se aproximar, marcou com a minha esposa é esteticista, marcou com ela para poder fazer uma avaliação na esposa. Mas aí chegando lá, chegou com uma proposta, com a carta na manga, uma proposta. Não, mas vocês são uma família perfeita, vocês são uma família de Deus, vocês estão indo lá para Belo Horizonte servir a Deus. Não, nós precisamos de vocês aqui. E com uma proposta na mesa para nós largarmos a igreja aqui e servirmos a igreja lá. Proposta na mesa. Não, e era grande igreja. Não vou dizer o nome, mas é uma grande igreja que todo mundo conhece aqui de Belo Horizonte, mas que tem núcleo lá em Santa Luzia. Não, é um absurdo isso, nós precisamos de um casal igual a vocês aqui, vocês não podem fazer isso não, é aqui que vocês têm que ficar, e tá, balança, mas tem que ter coragem de dizer, não, eu estou seguindo aquilo que Deus direcionou para a minha vida, estou conduzindo a minha vida onde Deus me disse e me mostrou e me confirmou o que é para eu conduzir. Queridos, quais são as propostas que você tem recebido, que tem balançado o seu coração, que tem mexido com a sua mente? Talvez no trabalho, um assédio sexual, uma proposta indecorosa. Querida, você quer aumento? Não, sim, eu quero aumento, mas antes do aumento tem que dar uma saidinha na hora do almoço comigo, com o chefe. Aí balança, porque a hora do almoço ninguém vai ficar sabendo. Talvez você é o patrão e tem feito propostas indecorosas para os seus subordinados. Quais são as propostas? Tenha coragem de ser homem de Deus, tenha coragem de ser mulher de Deus e dizer não para tudo aquilo que não é propósito, que não é plano de Deus para a sua vida, para a sua família. Sabe por quê, meu irmão? O diabo continua sendo aquele que está lá em João 10:10, que veio para roubar, matar e destruir. Talvez é numa dessa proposta aí indecorosa que você acha que é de Deus. É minha chance, agora eu vou ganhar dinheiro, agora que é a hora de eu ter estabilidade. Irmão, é nessa daí que o diabo vai te pegar. Coragem para dizer não. Glória a Deus. Davi, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, quando ele estava diante do gigante,
Quando ele estava diante de Saul primeiro, ele falou com Saul: olha, Saul, é o seguinte, não desfaleça o seu coração por causa desse filisteu. Eu vou encarar esse filisteu e vou derrubar ele. Aí lá no capítulo 17, versículo 45, quando ele estava diante de Golias, sabe o que um homem de coragem, um homem de Deus faz? Ele bateu no peito, pegou a sua funda e falou: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens enfrentado, o Senhor dos exércitos Israel. Eu vou a ti, é em nome do Senhor, querido. É assim diante da afronta, diante da dificuldade, diante do gigante, diante da adversidade. Pode vir com espada, pode vir com lança, pode vir com proposta, pode vir com o que for, mas nós vamos em nome do Senhor, porque é no nome do Senhor que nós somos fortalecidos, é no nome do Senhor que nós temos a certeza de estarmos tomando decisões assertivas, porque quem nos direciona é o Senhor, quem nos direciona é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o nosso Deus. Aleluia! Coragem, como arrumar minha casa? Com responsabilidade. Em terceiro lugar, Ezequias não saiu quebrando tudo pela cabeça dele não, meu irmão. Ezequias, ele arrumou a casa dele, ele colocou a casa em ordem, segundo tudo aquilo que agradava a Deus. Ele olhou detalhe por detalhe. O culto a Deus não estava acontecendo, nós vamos restabelecer. Os sacerdotes, os levitas, não estão exercendo o seu ministério, nós vamos organizá-los. Tem aqui dentro do templo imagens que o pessoal está adorando, queimando incenso, que não está agradando a Deus. Nós vamos quebrar. Ele fez tudo com responsabilidade. Aleluia. Então, meus irmãos, para nós arrumarmos a nossa casa, nós precisamos, em primeiro lugar, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Em segundo lugar, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para confiar no Senhor também. Porque não adianta ficar servindo Deus de lero-lero não, irmãos. Cocheando entre dois pensamentos, não. Pelar um pecar, não. Tem que ter coragem para decidir com firmeza. Eu vou servir ao meu Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus e Pai de Jesus Cristo. Aquele que me ama. Aquele que me quer bem. Aquele que vai me conduzir. Do qual eu estarei um dia para sempre na eternidade junto dele. E em terceiro lugar, com responsabilidade. Muitas pessoas estão perdendo a vida por falta de responsabilidade. Saem igual doido dirigindo aí. E dirige, vira para lá, vira para cá e entra na curva de qualquer jeito. E outro dia eu vinha para a igreja com o pé atolado, pastor Daniel. E eu vi que o dia passei pelo pastor Paiva, eu nem vi, mas chegou aqui na igreja, pastor Paiva, e a pastora Dora puxou minha orelha. Falou: mas você está correndo demais, hein? Eu falei: uai, é? Eu nem percebi. Agradeci o pastor Paiva e a pastora Dóia. E aí, Tatiana estava ao meu lado, Samuel atrás, falou: pai, realmente, hoje você veio com o pé fundo. Para quê? Falta de responsabilidade, colocando a família em risco. Mas olha como que Deus tem um carinho tão grande por nós, irmãos. Fez eu passar pelo pastor, nem vi o pastor, de tanto que eu estava correndo mesmo. O pastor chegou aqui, puxou minha orelha em amor. Falou: você está correndo demais, que negócio é esse? Está andando atrasado? Aí que eu fui perceber, falei: não, realmente, tem que, levantar o pé um pouquinho. Responsabilidade. Às vezes nós estamos sendo irresponsáveis. Estamos colocando a nossa família em risco. Estamos colocando a nossa salvação em risco. Como, por exemplo, num período desse que nós estamos vivendo, de pandemia. Nós não podemos ser irresponsáveis e achar que não tem nada disso não, que não precisa de distanciamento não, que não precisa de máscara não, que precisa de álcool em gel não, isso aí é teoria da conspiração, não vou vacinar não quero saber não, que isso aí tudo é teoria da conspiração, isso aí é para diminuir a população no mundo. Irmãos, nós respeitamos a sua posição, nós respeitamos a sua maneira de pensar, mas nós precisamos de seguir com os critérios, precisamos de ser responsáveis. Se não é para abraçar, não é para abraçar. Se não é para dar beijinho, não é para dar beijinho. Sabe por quê? Porque nos primeiros dias em que o vírus entra dentro do corpo da pessoa, ele fica sem se manifestar. E aí é nesses beijinhos, nesses abraçõezinhos, apertinhos de mão, entendeu? É que vai transmitindo, e quando assusta já transmitiu. Temos que ter responsabilidade.
Você jovem que está conosco aqui, você jovem que está nos acompanhando de casa, tenha responsabilidade. Quando estiver na rua, quando estiver em algum evento, tenha responsabilidade. Lembre, você voltará para casa. Lá tem um pai e uma mãe te esperando. Tenha responsabilidade para você não levar nada para eles. Marido, tenha responsabilidade com a aliança que você tem com a sua esposa. A esposa tenha responsabilidade com a aliança que você tem com o seu marido. Tenha responsabilidade com a sua saúde. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. Faça exercícios físicos. Tenha uma vida equilibrada. Irmãos, eu como de tudo, graças a Deus eu como de tudo. Gosto de doce, gosto de massa, eu adoro pizza, sanduíche, essas coisas gordurosas, eu gosto de tudo. Mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade com a nossa alimentação, irmãos. Porque muitos de nós estamos morrendo antecipadamente, porque estamos sendo irresponsáveis com a nossa alimentação. É gordura demais, é açúcar demais, é tudo demais. Tenha responsabilidade com a sua saúde. Tenha responsabilidade com a sua família. Tenha responsabilidade com a sua vida financeira. Tenha responsabilidade com a maneira com que você se porta. Tenha responsabilidade com a sua maneira de vestir. Tenha responsabilidade com a sua maneira de falar. Tenha responsabilidade. Seja uma pessoa responsável, porque a Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, isso ele colherá. Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer uma oração. Os irmãos do louvor podem subir. Como arrumar a minha casa? Confiando no Senhor, com coragem e com responsabilidade.